Olá e bem-vindos a uma Vão de Escada. O meu nome é Catarina e hoje é dia 21 de janeiro de 2026, é quarta-feira, e eu estou a gravar para vos mostrar os progressos que tenho andado a fazer nos meus projetos de tricô. É mais ou menos o primeiro vídeo deste ano, quer dizer, eu gravei já um vídeo no início do mês, onde fiz mais um apanhado daquilo que aconteceu em 2025, do que propriamente sou capaz de ter falado de alguns projetos que acabei, mas acho que não os mostrei. Por isso vou começar por aí, pelos projetos que acabei ainda em 2025, mas que ainda não os mostrei aqui. Vou começar pelas meias. As minhas meias até ao joelho, do fio com glitter da Maria João, pontinhos ao vento. E estas são daquelas meias que nós é que escolhemos as cores que queremos pôr. Podemos escolher até 4 cores. Ainda não rematei pontas e não as usei. Estas meias eu queria ter usado no dia de Ano Novo, ou na noite de Ano Novo, mas depois, como eu as quis mostrar primeiro aqui, acabei por não as usar. Então agora, acho que depois deste vídeo, vou rematar pontas e vou tirar também os marcadores para depois poder começar a usar estas meias. As meias eu fiz assim compridas e elas não estão muito largas, mas eu espero que sejam largas o suficiente para pôr por cima das minhas calças. Se não, ponho por cima das leggings e pronto. O fio preto que está aqui é fio de uma dyer norueguesa, também tem glitter. E eu acho que já falei imenso sobre estas meias. Já não me lembro que número de agulha que usei, mas eu deixo normalmente sempre o link para os meus projetos de tricô no Ravelry e este está lá. O que me sobrou do fio da Maria João foi só esta bolinha e do outro fio ainda tenho, eu já não me lembro se isto era uma mini meada de 50 gramas ou de 100, mas sobrou-me isto. Uma coisa que me esqueci de dizer, as meias foram feitas toe up e com um calcanhar que eu agora não me lembro qual é o nome, mas que supostamente quando estamos a tricotar fio com um gradiente, não é o caso das riscas, mas um gradiente, ajuda a que o gradiente não fique partido, entre aspas, quando se faz a meia. A meia não, desculpem, o calcanhar. Agora não me lembro qual é o nome do calcanhar, mas posso escrever aqui. E acho que era só isto, foram toe up. Eu já experimentei, eu vou adicionando uma malha à medida que isto fica mais para a parte do gêmeo e elas servem-me bem, mas como disse há bocado, não sei muito bem como é que vão ficar em cima das calças, mas em cima das leggings dá perfeitamente. Depois, ainda outro projeto que acabei em 2025 foi este ratinho, que acho que se chama Yulevan, que quer dizer amigo do Natal, e foi um ratinho que eu fiz para ficar na árvore de Natal. Foi o rato que arrumou o Natal este ano, por assim dizer, e eu pus aqui dentro, agora por acaso já não tenho aqui que a Sofia tirou-me, mas eu se encontrar, eu tirei algumas fotografias, ponho aqui, se não encontrar, não ponho, mas aqui dentro vocês conseguem ver que eu consigo moldar mais ou menos as mãos do ratinho, e vês, se eu mexer esta, a outra também mexe, é porque eu pus são uns fios meio fofinhos, tem um arame que dá para fazer algumas coisas, mas aqui o das pernas já me fugiu. Os das pernas está aqui alguns na barriga, fugiu-me, mas a ideia era ter isto para ele poder agarrar coisas, ou poder ficar sentado ou assim, mas eu não prendi estes araminhos de forma nenhuma e acho que é por isso que eles, quando eu estive a rematar pontas e assim, foram desaparecendo. Então é só um ratinho que foi o nosso ratinho que arrumou o Natal e para o ano logo há de voltar. Eu não sei qual é o nome da designer, mas lá está, eu depois ponho um link no Ravelry. E os meus ratos, não sei porquê, ficam sempre com estas orelhas meio de porco, porque ficam assim pontiagudas. Ficam sempre com um ar não de rato, mas de outro bichinho qualquer, não sei bem o quê. Usei restos de um fio que tinha aqui, que se não me engano era da Pickless, um fio muito macio, e depois este colete foi só porque tinha uma bolinha de fio vermelho aqui, inventei uma coisa em crochê, que depois até tive de fazer esta solução de dar um pontinho, um nó,
porque já não tinha fio suficiente para fazer uma correntinha ou um Y-cord. Depois, ainda em 2005, não 2005, 2025, acabei a camisola que tenho hoje, que é a camisola Riscas da Ângela Quaresma, Ângela Pontos e Voltas, e eu fiz o test knit algures, penso que foi em outubro. Eu usei fio da Rauma, porque eu não tinha acesso ao fio da Rosários 4 que foi utilizado na camisola. E estou muito satisfeita. Ela, entanto, eu já a lavei e dei ter este vinco, já a lavei e bloqueei. Gosto muito da malha, gosto muito do tecido. Confesso que não me gosto de ver de riscas. Gosto também do fit da camisola, ela é bastante larga debaixo dos braços. Eu fiz a camisola um bocadinho mais comprida, acho eu, do que era do que se dizia na receita. Ela dá-me, eu não sei se vou conseguir mostrar. Não consigo mostrar porque tenho a câmera aqui num setup, eu estou sentada no chão, então se me levanto só vêem pernas, e se fico de joelhos também não dá bem para mostrar, porque não dá para ver aqui a parte do cos, talvez se eu ver aqui muito para trás. Mas estou satisfeita. Aqui na parte das mangas, ela foi muito ao sítio depois de ter lavado, porque estava a repuxar muito. Também porque eu não sou a melhor pessoa a apanhar malhas, então isto estava um bocado estranho, mas depois da lavagem acho que ficou muito melhor. E eu gosto da camisola, mas confesso que não gosto de me ver com as riscas. E não sei. E há outra coisa que eu fiquei a gostar muito quando vi a camisola da Fabi, porque ela fez as cores do cos e dos canelados da mesma cor que a cor dela mais escura, que é um verde escuro, e eu fiquei com muita vontade de fazer o mesmo à minha camisola. Só que eu já não tenho mais fio deste. Também eu depois posso falar um bocadinho mais à frente, mas a minha ideia em 2026 é também usar maioritariamente o fio do meu stash. E como podem ver por aqui, eu fiz algumas aquisições ainda em 2025, mas também já fiz aquisições em 2026. Mas lá, já chegamos lá. Mas estou um bocadinho indecisa. Eu ontem levei a camisola para o trabalho, recebi elogios da minha camisola, que tinham cores muito bonitas e que devia ser muito quentinha, por isso acho que se calhar nem me fica assim tão mal. Mas não, quando me vejo ao espelho não gosto de me ver com estas riscas. Por isso, não sei, deve ser uma questão de hábito. Eu todos os anos digo o mesmo, que quero tricotar com mais cores, um bocadinho fora da minha zona de conforto, que quero usar coisas um bocadinho mais fora da minha zona de conforto. Mas depois acabo sempre por voltar ao mesmo, convergir sempre para as mesmas cores e o mesmo tipo de roupa. Mas vou tentar, antes de desmanchar qualquer coisa aqui, vou tentar usar a camisola mais algumas vezes, até porque ela é super confortável e tem estado frio, e no meu escritório ainda faz bastante frio, então sabe muito bem ter uma camisola de lã, até porque eu acho que ela consegue mais ou menos ir regulando a nossa temperatura corporal, e então porque o nosso andar é que não tem aquecimento, quando eu estou nos andares de baixo ou alguma reunião ou assim, eu nem tenho muito calor, posso se calhar arregaçar as mangas, mas no meu escritório estou constantemente aconchegada nas minhas camisolas de lã porque está mesmo bastante frio. Desculpem, estava só aqui a ver se o microfone estava ligado porque de repente deixei de ver a luz e fiquei com algum medo. Mas esta foi a camisola do test knit que fiz para a Ângela Quaresma. Eu fiz também as mangas um bocadinho mais compridas porque eu gosto sempre que as mangas venham até aqui à parte dos... não sei como é que isto se chama, knuckles, como é que isto é em português? Mas desta parte da mão, gosto sempre que fique a bater mais ou menos aqui. Estou satisfeita com as cores, embora não sejam umas cores que eu fosse escolher. O motivo da camisola ter estas cores é porque foram cores escolhidas pela minha filha. Não dá bem para ver, mas isto é assim um cor-de-rosa, arroxeado, acinzentado. É uma cor até bastante gira. E aqui este é um burgundy, uma cor de vinho. E acho que a combinação em si fica muito engraçada. E estou muito satisfeita. E aproveito também para dizer que a Ângela, penso que em parceria com a Fabi, está a fazer um knit along desta mesma camisola para usar também outros tipos de fio. E
eu tenho estado a seguir muito assim na bancada, na fila de trás, porque estou no chat, mas eu tenho tido mesmo muito pouco tempo e então são mensagens. Então, quando começou, as mensagens eram às centenas por dia e eu não conseguia ver, mas confesso que ando sempre a ver as fotografias e há lá combinações muito giras. E esta camisola tem essa possibilidade de se fazerem combinações espetaculares, ou fazer toda lisa, ou usar restos e fazer o cos de uma cor e também riscas de variadas cores, usando restinhos. É bastante versátil e muito simples de se tricotar e acaba também por se tricotar muito rapidamente porque queremos sempre fazer só mais uma risca. E pronto, isto para dizer dos meus projetos de 2005, as minhas pantufas, e eu vou tirá-las e elas já estão com muito mau aspecto porque têm tido imenso uso, por isso não liguem muito às minhas pantufas. Não liguem porque é mesmo assim, as pantufas têm tido muito uso e então já estão, são mais assim, já estão com. Já estão muito. Já estão bastante despenteadas e com alguns borbotos. São super confortáveis. As minhas eu não pus nada na sola. As da Sofia e do Félix têm. Eu até trouxe aqui para mostrar. Isto é uma espécie de borracha que se. Isto tem. Que se vai, pode-se fazer desenhos ou pintinhas ou o que seja, isto parece um gel quando sai. E depois, no meu caso, eu tenho deixado secar ao ar livre. Há quem use secador. Havia uma destas variantes que se punha no forno, mas eu não quis pôr coisas no forno. Elas vão saindo à medida que se vai usando as pantufas, mas eu vou também renovando à medida que elas vão sendo. Não fica gasto, mas vão saindo. Até porque o nosso chão tem muitas falhas e às vezes o diâmetro da bolinha que fiz calha no meio das falhas, então de vez em quando também encontro pedacinhos desta borracha pelo chão cá de casa. E acho que era isto que eu tinha de 2025. Outra coisa que estava agora aqui a olhar e já tinha trazido para ver se não me esquecia de falar é. Eu não sei se lembram, e se calhar não se lembram porque já foi há imenso tempo. E o mais provável é não se lembrar porque já foi há imenso tempo e também nem é toda a gente que segue os vídeos todos e pode-se ter escapado. Mas eu já aqui há muito tempo fiz um test knit para a Sara Day to Day Knits aqui no YouTube. Aqui no YouTube chama-se Day to Day Knits. Desculpem se eu estiver a perder a voz, mas eu tenho andado, como sempre, cheia de tosse e depois de vez em quando perco assim um bocado a voz. Mas isto foram umas meias que eu fiz um test knit com um fio muito bonito da Dyed by Alfinete, que infelizmente quando eu pus a meia na máquina feltrou e perdeu a elasticidade toda. E aliás, vocês podem ver que eu cortei e isto nem se desfaz porque está de tal forma feltrado que não se desfaz. As meias ainda são um bocadinho difíceis de calçar porque lá está, não são elásticas. Perderam a elasticidade toda, mas eu consigo calçá-las. E antes de eu ter as minhas pantufas Sailor Slippers feitas, eu ia usando estas meias como pantufas porque são bastante quentinhas e confortáveis. Eu gosto porque ficam muito justinhas ao pé porque estão apertadas e depois, com o facto de estarem feltradas, acabam por ser mais quentes. E a nossa casa este ano está gelada e tem sabido muito bem usar estas coisas feltradas. Depois também, porque isto é umas meias que iam até ao joelho, depois tinham um folho até e eu desfiz o folho das meias e usava-as só como meias normais. Quer dizer, elas também eram meias normais com folho, é só para dizer que fazem algum volume quando eu uso calças e eu não gostava da sensação, então acabei por desfazer essa renda. Não é renda, era um folho e usava as meias assim. Só que depois, entretanto, quando as pus para lavar, elas filtraram de tal forma que eu não as conseguia usar. Então, o que eu decidi fazer foi... Onde é que eu pus? Está aqui. Umas palmilhas para as pantufas da Sofia, porque lhes estavam um bocadinho grandes.
e assim eu usei, uma maneira também de aproveitar este tecido. Tem estas palmilhas enfiadas nas... Quer dizer, agora se calhar há uma semana que não tem, porque eu ando há uma semana para gravar este vídeo e tirei-lhe as palmilhas das pantufas e porque queria vir mostrar aqui uma das formas de se poder também aproveitar, sei lá, peças que feltraram e podemos aproveitá-las de uma outra forma. E pronto, isto era o que eu tinha para mostrar das minhas meias que feltraram e agora acabaram por ter outro uso e acho que era isso que eu tinha para mostrar de projetos acabados. Quer dizer, mais ou menos. Vou aqui para outro projeto acabado e agora já passando para 2026. Quer dizer, há aqui coisas que eu comecei em 2025, mas não interessa. Agora vou passar para a fase de projetos nas agulhas. Eu fiz este gorro, isto foi para aproveitar estes novelos cinzentos e podem ver aqui, este gorro é suposto ter umas orelhas, só que ele está muito fundo. Isto eu não sei se consigo mostrar, mas a ideia é puxar o gorro até mesmo cá, até mesmo a isto ficar em contacto com a cabeça para que as orelhas fiquem assim espetadas. Acontece que isto até para mim está um bocadinho grande, então para a Sofia está enorme. Mesmo dobrando o gorro, no caso dela, as orelhas acabam sempre por ficar qualquer coisa assim mais espetada. E além disso, eu também acho que este gorro, apesar de tudo, ficou um bocadinho apertado. Então a Sofia pediu-me, porque isto eu aqui fiz Kitchener Stitch, é assim que se chama, Cerzi. Ela pediu para eu abrir e fazer disto uma gola, ou seja, ela põe só e fica tipo gola. O que eu achei que é muito boa ideia, só que lá está, também foi posto aqui e nunca mais peguei nisto. Mas vai ser um projeto para fazer enquanto estiver a editar o vídeo. Depois, agora sim, posso passar para os projetos nas agulhas. Era para usar esta lã da Sandnes Garn, que foi um resto que me sobrou depois de ter feito uma camisola para a Sofia. E agora eu tenho aqui o projeto que eu andei a tricotar durante dezembro, mas que pronto, era o projeto que andava na mala, então ia sempre tricotando. Mas que por ser o projeto por andar na mala ia sempre tricotando quando eu tinha. Quando eu saía ou assim, que é a minha meia de advento da Maria João, pontinhos ao vento. E está aqui assim porquê? Porque quando eu fiz, esta foi a primeira meia que eu comecei a tricotar. Eu não as tricotei ao mesmo tempo, porque uma vez que o advento já tinha passado, eu resolvi fazer desta forma, tricotar primeiro uma e depois outra. E este foi o meu primeiro calcanhar, e eu não sei se vocês conseguem ver, mas esta parte de baixo do calcanhar tem mais pontos que o que é suposto, porque eu fiz isto numa noite, assim à pressa, para depois na manhã seguinte poder levar só a parte do pé para tricotar na viagem. Só que isto correu mal e eu quando comecei a tricotar na viagem, ainda dá para ver que eu fiz aqui, apercebi-me que isto tinha muito mais pontos do que era suposto, então pus de lado e nessa noite fiz o castone do canelado e comecei a tricotar a outra meia. Entretanto, depois também já fiz o calcanhar desta meia e acabei a minha primeira meia de advento, que tem estas cores. Eu desta vez resolvi pôr 10 riscas no pé e 14 na perna. Gosto bastante. Gosto muito aqui de uma passagem, acho que é destas cores. Isto é um verde, aqui na câmera parece azul, mas quer dizer, para mim é verde, se calhar. Para outras pessoas pode ser outra cor. Mas eu gosto muito. Vou tentar mostrar. Gosto muito desta combinação aqui. E também gosto aqui de outras combinações. Como, por exemplo, estas. Assim. Também acho que são giras. E pronto, estou satisfeita com as meias. Tricotei com agulhas 2,5, se não me engano. O calcanhar fiz aquele. Experimentei um novo. Não é novo, mas para mim eu acho que só o fiz para aí 2 ou 3 vezes. O Hill Shadow, acho eu que é assim que se chama. E pronto, foi aquele que deu a geneira na primeira meia, mas que depois
Eu devo ter seguido mal as instruções. Eu lembro-me de ser à noite e de estar a fazer com alguma pressa, porque queria mesmo ter a meia para o dia seguinte. E pronto, às vezes é o que dá nas pressas. E tenho uma meia pronta e esta também. Isto é uma vergonha porque, entretanto, fiz um cast-on para poder levar como projeto de viagem, porque tinha esta meia empatada com a tal história do calcanhar. Então acho que isto também podia ficar aqui de lado para eu ver se realmente durante o dia de hoje refazia este calcanhar. Tenho dentro deste cestinho, que tem esta base de madeira, que foi a irmã do Rony que fez e me deu no Natal. E eu tenho estado aqui a pôr os projetos que tenho de fazer alguma coisa com eles. Entre eles o gorro e esta meia. Por isso é aqui que vão continuar, mas vão sair da cômoda aqui de trás e vão passar para a mesa, que é para ver se eu consigo finalmente começar a pegar nestas coisas que só não pego por preguiça, porque são coisas muito simples de se fazer. Depois, outro cast-on que tenho, porque tinha até um cast-on de viagem, é uma fita de cabelo, que é muito simples, é só em malha. E eu quando olho para ela parece-me que vai ser pequena. Mas pronto, eu estou a fazer de acordo com a receita e eu penso que até tinha a amostra, porque eu não fiz a amostra, mas agora quando já triptei este bocadinho, pus aqui a fita métrica para ver quantas malhas tinha, ou quantos pontos tinha nos tais 10 centímetros, e eu tenho a sensação que acho que tinha conseguido a amostra, mas agora não me lembro. Mas pronto, este é o meu projeto de viagem, por agora, e acho que é tudo o que eu. Não, não é nada tudo o que eu tenho nas agulhas. Eu tenho mais coisas nas agulhas. É verdade, agora estava aqui a olhar. Vou mostrar esta e depois vou falar de dois projetos que eu tenho. Quer dizer, eu estava muito rigorosamente a tricotar no mínimo 30 minutos diários quando o ano começou em cada um destes projetos e depois isto entretanto descambou. Mas eu acho que vou retomar, agora que já foi aqui dito publicamente, acho que vou retomar essa história dos 30 minutos. Isto é uma coisa que a Carolina Frias, que tem um podcast, é o Bonite, o podcast às quartas, no YouTube. Ela tinha, já que há uns anos, já não me lembro em que época era, mas havia um período que ela dedicava no mínimo 30 minutos para fazer um projeto para acabar, acho que era quando queria acabar projetos, para que esse projeto acabasse. Ou fosse mais fácil ver alguma continuidade, porque, pelo menos eu às vezes faço coisas, estou muito entusiasmada, depois chego à parte, sobretudo, sei lá, em camisolas que têm color work, acabo de fazer o color work e depois já é assim meio aborrecido, já passou a parte mais divertida e as coisas depois ficam aqui durante muito tempo. E é o que me acontece, às vezes estou super entusiasmada, depois o entusiasmo acaba por ficar um bocadinho mais por desvanecer um pouco e os projetos ficam aqui imenso tempo. Mas isto tudo para dizer, posso cá então começar a mostrar esses projetos, que quando comecei o ano, meti na cabeça que ia acabar a minha camisola Silver, a Silver Sweater, a Piece of Silver, da, será a Vera Valimaki? Acho que sim. E acabei, eu acho que da última vez que mostrei, acho que só tinha uma manga, entretanto já acabei outra manga, já tricotei mais um bocadinho do corpo, eu não me lembro onde é que estava na última vez que vos mostrei, e comecei a fazer a gola e tenho também aqui o corpo. Isto porquê? Tenho aqui tudo ligado, porque este é o meu último novelo de fio Mondim e eu quero, a minha ideia agora é acabar uma gola normal, assim como esta. Talvez, eu acho que não a vou dobrar, acho que vai mesmo só ficar uma camada para ter mais fio, para depois poder continuar a fazer o corpo da camisola. Eu não sei agora quantos centímetros é que isto tem, mas ela ainda não está assim no tamanho que eu gosto mais. E eu já só tenho mesmo este novelo que deve estar aqui um bocadinho mais que meio novelo e eu acho que assim que acabar a gola
posso tricotar o resto tudo no corpo. Depois eu gostava de ter um canelado, não precisa de ser tão largo como o das mangas, mas pelo menos umas 10 voltas encanelado no cós, e à partida sem ser agulhas mais pequenas, com as mesmas agulhas. E então eu decidi no início do ano dedicar no mínimo 30 minutos a cada camisola, e eu estava a seguir o meu plano à risca, e realmente a camisola e o casaco adiantaram, não digo bastante, mas foram adiantando, via-se progressos. E depois, eu acho que foi desculpem, eu acho que foi na semana passada que isto começou a descambar. Bem, desculpem, tive de fazer uma pausa e beber um bocadinho de água porque a minha voz está mesmo a falhar. Mas estava a dizer que eu estava rigorosamente a seguir o meu plano dos 70 minutos e até mais. Só que depois, eu acho que foi a semana passada, isto começou a descambar porque eu comecei a tricotar muito mais na manta que ia mostrar há bocado, e depois às vezes se deixava a camisola lá em baixo ou o casaco e ficávamos cá em cima a ver séries, por exemplo, no quarto ou assim. Eu já não ia buscar, então foi descambando. Depois, o outro projeto que eu também tinha neste regime dos 30 minutos é o meu casaco Yaka, eu acho que é da Rauma Garn, e eu estou a tricotar também com o fio da Rauma, que é o Tumi, ou o Mito? Não, Tumi, que é uma mistura de 50-50 alpaca e lã. Aqui eu lembro-me que pus um marcador para ver o progresso, e este é um marcador desde a última vez que gravei o vídeo, mas na altura ainda não tinha as mangas ligadas. Este casaco é tricotado de baixo para cima, por isso ele está assim mais esquisito aqui. Ainda não tinha ligado as mangas ao casaco, agora já liguei as mangas ao casaco. Confesso que estas diminuições me estão a sair um bocadinho mal, e isto sendo daquelas receitas mesmo assim vou dizer marca de fio, tem poucas instruções de como é que se faz, então isto está assim com algum mau aspecto. Algumas destas diminuições ficaram um bocado feiosas. Tenho alguns erros também, porque isto é Fisherman's Rib, acho eu, que é assim que se chama, e às vezes falham um ponto ou outro, mas eu já estou numa de deixar andar, e acho que esse também vai ser um dos lemas agora para o meu ano 2026, é que isto são realmente peças feitas manualmente, e que pronto, por não serem feitas, até as coisas à máquina podem ter defeitos, então as coisas feitas manualmente vou ver isso como charme. Estou a tentar mudar o meu porque eu até sou bastante perfeccionista em relação, sobretudo camisolas. Eu meias nem tanto, gorros também não, mas camisolas eu gosto que estejam muito perfeitas. E aliás, esta tem aqui uma coisa que me chateia, porque ela não está completamente simétrica aqui na gola, e eu tentei fazer mais ou menos quando estive a rematar pontos, tentei disfarçar mais para que isto ficasse mais simétrico, e mesmo assim não está. E eu tenho alguma dificuldade em aceitar estas coisas, e já decidi que não, este ano é aceitar, e são estas coisas também que dão um charme e que mostram que as coisas foram feitas à mão e aqui em casa, e que por vezes estamos a fazer e estamos distraídos, ou a nossa capacidade mental não está completamente disponível para fazer as coisas sem erros. Eu acho que aqui é muita coisa, é muita distração, e depois vejo, e neste caso, neste casaco, eu acho muito difícil apanhar os pontos de forma a ficar a que este canelado fique bonito, então nota-se bastante aqui algumas falhas onde eu me enganei a fazer o canelado, e depois ficou com falhas, com erros, mas que eu decidi, se calhar não vou conseguir fazer isto em todas as camisolas, mas neste casaco decidi que é aceitar, e vai ser o meu casaco agora de inverno, eu espero, porque eu tive aqui uma saga
de se tinha fio suficiente ou não, e agora eu estou quase a acabar o casaco e só me falta a carcela e eu ainda tenho estes novelos todos, por isso eu acho que falta-me também fazer os bolsos. Mas isso não leva assim muito fio. E eu encurtei um bocado este casaco, era suposto ser assim. Eu queria fazê-lo até a meio da coxa, mas agora está um bocadinho. Está a meio, entre o meio da coxa e a anca. Espero eu, porque também como isto é tricotado de baixo para cima, não é tão fácil de experimentar. Embora eu agora já pudesse experimentar, ainda não me atrevi, porque esta agulha, não sei se vocês conseguem ver, tem o cabo muito curto e eu tenho medo de perder as malhas, porque refazer este Fisherman Rib para mim é bastante complicado. Então ainda não experimentei o casaco. Mas agora que também já disse isto aqui, a ver se continuo com o meu regime de pelo menos. Porque eu pelo menos uma hora de tricô normalmente diariamente consigo, ou serão. Porque estes são projetos muito grandes para eu estar a levar na minha mochila. Eu já pensei em levar a camisola, mas porque o outro Fisherman Rib eu agora tenho mais dificuldade em, sobretudo quando eu vou e venho, está sempre escuro, tenho mais dificuldade em ver, e então essa nem nunca ponderei em levar nas minhas viagens. Quando digo minhas viagens é casa, trabalho, trabalho, casa. E tive de olhar aqui outra vez para o microfone, porque eu não vejo a luzinha e depois fico assim com medo que não esteja a gravar. Mas como estava a dizer, a camisola eu até ponderei levar, só que é muito grande, é muito volumosa e não dá jeito. Então a ideia é, ao serão, a prioridade será sempre 30 minutos ou num ou noutro projeto, não tem de ser os dois, porque, como eu disse há bocado, eu estou a fazer uma manta. Nós este ano vamos ter 2 bebés na família e pronto, eu estou a fazer uma manta para um deles que há de nascer em abril. E esta é uma manta em fio de algodão, é um fio da Drops, daqueles que eu herdei, que é o Saffron, e ele é bastante macio e dá para ir à máquina. E o que eu estou um bocadinho arrependida é que eu fiz ou estou a fazer com agulha número 5, e eu acho que isto pedia agulha número. Pois, as agulhas recomendadas para este fio são agulhas 3. E eu quis fazer com. Eu não sei bem que eu escolhi 5, mas porque eu queria que ficasse uma manta com um caimento leve, que não ficasse uma coisa muito dura. Só que a definição dos pontos está horrível. Para já eu acho sempre coisas em algodão, a definição dos pontos nunca fica muito bem. E com uma agulha maior do que é suposto, pronto, ficou assim. Está meio esburacado, mas eu espero que depois também de lavado e com o uso não se note assim tanto. Eu vou ter de fazer uma pausa porque eu tinha cerca de meia hora e já estou a ver que estou aqui pelo menos há 37 minutos. Por isso o vídeo não há de ter 2 partes, espero eu, mas eu depois já venho aqui gravar o resto. Olá novamente, mas claro, vocês nem sequer notaram que houve aqui uma pausa. Não sei se a luz está um bocadinho diferente, entanto começou a nevar e está mais escuro, logo se vê. Eu estava a falar da minha manta que estou a fazer, mas é tipo assim uma mantinha de verão só mais para aconchego do que outra coisa, e também para poder usar estes novelos que eu tenho aqui por casa. Eu estou a tentar pôr, porque isto sendo algodão, eu acho que quando se escondem as pontas fica sempre também muito visível, mas estou a tentar pôr as pontas todas nesta parte aqui, que é para não ficar tão. Se bem que eu já tenho aqui uma aqui no meio, que eu esqueci, mas é para não ficar tão visível, porque, como eu estava a dizer há bocado, a manta está muito esburacada, porque eu queria uma coisa mais leve, porque para mim o algodão pode ser bastante pesado, e acho que se eu tivesse tricotado numa malha mais justinha, que podia ficar uma coisa, apesar de ficar com mais estrutura, também ficava mais dura, talvez se calhar mais na onda daqueles paninhos da loiça que se fazem do que propriamente numa coisa leve, que era o que eu pretendia. E então daí ter escolhido agulhas, não sei porque é que escolhi 5, eu acho que a minha ideia era escolher 4. Já sei porque eu acho que não tinha agulhas tão grandes, 4, foi assim uma coisa. E
pronto, acho que era isto que eu tinha para dizer sobre este projeto. Depois, eu ainda de 2025 tenho alguns projetos que não acabei, entre eles, por acaso não. Estão aqui, então. Tive só de me esticar para ir buscar. Entre eles, estas capas de almofada que andam aqui aos anos. E quero ver mesmo se. O meu objetivo agora, mas fevereiro está-se a aproximar assim uma velocidade louca, mas eu queria fazer um finish February, ou seja, acabar projetos em fevereiro. E a minha ideia era ir gravando pequenos vlogs com as coisas que eu ando a fazer. Acontece também que o meu telefone está com muito pouco espaço, por isso tenho de fazer alguma coisa para que tenha espaço para ir gravando os vlogs. E a minha ideia é acabar estas coisas todas que por aqui andam, que estão quase acabadas, mas pronto, que eu ainda não as consegui acabar e acabam por ficar aqui meias de lado. E era como eu falava há bocadinho da história do entusiasmo, ando muito entusiasmada, depois o entusiasmo passa e as coisas acabam por ficar postas de lado. Mas esta é uma das minhas, espero eu, e também espero que o mês de fevereiro seja mais tranquilo, porque este mês de janeiro, até em termos de trabalho, tem estado a ser muito. Tem estado a ser muito desafiante, tem estado a ter muitas chatices. É um termo técnico. Não, mas está a ser. Pronto, estamos a ter muitos, não é problemas, mas alguns desafios a nível do trabalho que têm feito que eu às vezes até tenha trabalhado um bocadinho fora das horas normais de expediente, digamos assim. E pronto, e depois também tenho este novelo que quero mesmo usá-lo para fazer um cachecol e era o Child da Maria Ganitz, que agora não me lembro do nome, mas que eu queria mesmo, a Primavera, penso que é assim que se chama, queria mesmo fazer e também está aqui, nunca mais fiz. Depois também comecei um outro Child em crochê com este fio que também nunca cheguei a acabar. E não digo que vou fazer estas coisas todas em fevereiro, mas eu quero que fevereiro seja um mês também para organizar os projetos que por aqui andam perdidos e que os que faltam muito poucos, esses sim acabar. Faltam muito pouco, assim é que é. Depois, outro projeto que eu tenho nas agulhas, que também andava super entusiasmada, mas que agora também se perdeu um bocadinho, porque eu não tenho passado muito tempo ao computador a ver. Este era o meu projeto dos podcasts, não tenho feito, não tenho visto muitos podcasts, tenho até algumas coisas um pouco atrasadas, mas pronto. Este é um cachecol que é uma receita que foram os meus primos que me ofereceram quando estiveram cá a visitar-nos em agosto e deram-me duas destas bolas da Zauberball e deram-me também a receita que não está aqui. Não está. Não está. A receita que está algures em algum sítio, que é da cenoura onde eles compraram esta lã, que fez o design da receita, e é um cascola assim às ondinhas. Dá para ver que eu me enganei aqui uma parte em que as ondinhas não seguem exatamente a mesma direção, mas pronto, acontece. Mas como eu estava a dizer, eu este ano vou deixar as coisas ficarem assim e pronto. Não se nota assim tanto e também não é um erro por aí além. Só que isto também requer que eu esteja meio concentrada a seguir o esquema e por isso este projeto é um projeto que eu tenho aqui na minha mesa porque posso ir seguindo enquanto estou a ver podcasts, mas eu também, por algum motivo, tenho aqui o projeto, mas raramente lhe pego agora ultimamente. Eu acho que foi esta última semana isto descarrilou tudo um bocadinho. Depois, entretanto, tenho aqui umas coisas que gostava de mostrar. Faltou-me este. Isto é um projeto acabado. É o meu primeiro projeto acabado de 2026. Isto ainda falta feltrar. Há de ser uma espécie de uma tacinha para a Sofia pôr as suas coisas. Assim, os brinquedos mais pequeninos
ela recebeu uma série de. Ela recebeu umas famílias que têm uma série de acessórios, então acho que isto é uma boa opção, só que tenho de lavar e feltrar. Espero depois poder mostrar o resultado depois de estar feltrado. E depois, isto foi fio que eu comprei em 2025, é todo pontinhos ao vento, e eu já não me lembrava que tinha comprado assim tanto. E quando a minha mãe trouxe, fiquei um bocadinho chocada com a quantidade, porque não tinha ideia de ter de ser tanto fio. Isto é tudo fio pontinhos ao vento. A maioria, eu acho que foram todos descontinuados. Daí, isto foi uns bundles que a Maria João fez, e ela tem também um Discord, e lá no Discord disponibilizou, tirou fotografias às diferentes meadas, e cada meada tinha cada meada não, cada fotografia tinha um grupo de meadas que tinham um número, e nós podíamos dizer o que é que gostávamos de comprar. E eu escolhi, já não me lembro qual era o número deste bundle, mas estou muito satisfeita, gosto muito. Não chego a perceber se isto são as mesmas cores. Acho que não, porque um deles é mais vivo que outro, e também tem as suas meadas de contraste diferentes. E isto é tudo fio que eu contabilizei na minha conta geral de stash. Acabei por contabilizar, mas que ainda não está no Ravelry. E eu tenho agora, acho que desde ontem, tenho tentado atualizar o Ravelry, e tenho também tentado atualizar uma outra aplicação que eu tenho neste momento que se chama Nitan Note, acho que é assim que se chama. Eu vou tentar deixar aqui umas fotografias, mas eu não sei se consigo. Eu tirei uns print screens, que a minha ideia era depois falar um bocadinho desta ferramenta, que é uma espécie de Ravelry. Aliás, tem o mesmo objetivo que o Ravelry, mas também tem muitas receitas disponíveis quando se tem a versão paga. Eu este ano decidi que queria ter a versão paga, e foi isso que fiz. Estas são mini meadas, que também vinham no bundle, e depois é este que eu acho que é o jeans. Gosto bastante desta cor. As cores agora estão um bocado mais, mas pronto. E este que é o Peony, que é um cor-de-rosa muito clarinho. E por causa deste cor-de-rosa, eu comprei mais fio. Da tal aplicação que estava a falar, eles têm um desconto ou um cartão oferta de 500 coroas para quem para os membros desta aplicação, quando se faz o membership. E eu andei a adiar comprar, até porque eu não vi lá prazo nenhum, achei que pronto, posso usar isto quando me apetecer. Só que depois estava a olhar para este fio e eu acho que gostava de fazer um gorro com ele. Ele aqui parece assim até meio bege, mas é cor-de-rosa. Tem assim, e depois tem assim umas partes de cor-de-rosa mais. Não dá para ver nada. Não, parece que não tem cor aqui na câmara. Mas é um cor-de-rosa clarinho, que depois tem algumas, como isto é fio tingido à mão, tem algumas partes que têm mais cor que outras. Mas eu, nessa tal aplicação, quando estive a ver o que é que se podia comprar lá, porque a variedade de fio nem é assim muita, mas havia um fio da própria marca da aplicação que era um mohair com cachemira, que me cheira que deve ser muito, muito macio. Então eu resolvi usar esse tal cheque que eu tinha, de 500 coroas, só que depois, com a história dos esportes e não sei o quê, estava a editar e apercebi-me que o meu microfone ficou sem bateria. Eu estava sempre a olhar para o microfone porque eu sabia que tinha pouca bateria. Só que acabei por não me aperceber. Mas vinha só aqui agradecer, muito obrigada por estarem desse lado. E acho que já não tinha assim mais nada a dizer. Falei das minhas aquisições e de aquisições que hão de chegar agora brevemente, e dos meus planos para o mês de fevereiro, onde eu espero conseguir acabar algumas das coisas que eu tenho aqui em casa, a ver como é que corre o mês de janeiro, se eu consigo planear alguma coisa,
porque eu posso sempre passar para outro mês, em vez de ser Finish February ou Finishing February, é só porque começa por F, mas qualquer mês é um bom mês para acabar as coisas. Mas para já é esse o objetivo, tentar até ao final deste mês conseguir inventariar todo o stash que tenho aqui por casa. Eu já comecei um bocadinho, mas ainda há muita coisa que não bate certo. Não é que não bata certo, era só aqui um tipo de novelos que eu escolhi a versão que já tinha sido descontinuada, que era um bocadinho mais fininha, então em termos de metragem é que houve diferença, porque em termos de peso e de número de novelos não se alterou nada. Pelo menos daquele novelo que estava mal, ou daquele tipo de novelo que estava mal registado no Revelry. Entretanto, já falta-me pôr os novelos que tenho ali atrás, ajustar. Por isso são esses ajustes que eu quero fazer até ao final de fevereiro, até ao final de janeiro, e depois em fevereiro tentar fazer pequenos vídeos, onde o meu objetivo é acabar projetos que andam aqui há imenso tempo. Também eu não sei se será muito interessante, mas depois logo se vê. Não sei se será muito interessante, estava a pensar, se eu decidir acabar um casaco vai ser uma seca, porque estou sempre a tricotar no mesmo, mas pronto. A minha ideia é, durante o mês de fevereiro, tentar então acabar algumas das coisas que eu tenho aqui em casa, ou acabar alguns projetos que tenho aqui em casa, ou pelo menos planear de uma outra forma, que é para se, pelo menos para o meu Reveler parecer um bocadinho mais arrumado. Muito obrigada por estarem desse lado, muito obrigada por assistirem e até uma próxima. Tchau, tchau! Estás a desenhar, Sofia? Eu estou a fazer comida. Estás a fazer comida, ok. Consegues subir? Estás muito alta, Sofia. Uau! Ficas enterrada aí na neve? Não. Cuidado, não te atires. Opna! Para Lisboa, é a primeira vez. Era por ti. E a cidade se casou. E vai subir. É concerto, Sofia? Estás a dar um concerto? Sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Har du tog bilder? Sim. Hela? És um pinguim? Sofia Pinguim?
que é que se passa aqui? Quem é que está aí dentro? Olá! Bra Sofia, fortsätt. Kan du puppa? Ja. Vai, Pali. Olá! Samenti.